Interrogação, Everton. Completa interrogação, Everton. Pelo menos na minha avaliação, não há como prever nada. E o cenário é muito complicado, né? O cenário é de zona de rebaixamento da Série B. E a questão, Everton, é que não tem muito tempo, né? Não dá para ficar esperando muitas rodadas em busca de uma reação, de uma recuperação. Por quê? Porque o Luxemburgo vai chegar, vai precisar conhecer o elenco, e aí isso não é uma crítica, pelo menos nós temos de avaliar que ele vai precisar se ambientar na competição, né? Luxemburgo nunca foi técnico na Série B, é diferente de ser treinador na Série A. Quando o técnico ele passa toda a carreira na Série A, Everton, por exemplo, o Luxemburgo esteve no Palmeiras, antes esteve no Vasco em 2 trabalhos, né? O Luxemburgo vai enfrentar algum time na Série A, ele tem ali uma certa familiaridade com os jogadores que estão em campo, não só os do time dele, com os adversários, né? Ele sabe mais ou menos ali quais são as características desses jogadores, como jogam as equipes. Na Série B ele vai precisar, ao que tudo indica, correr contra o tempo, né? Porque a grande parte dos atletas, eles figuram realmente somente na Série B, ano após ano, alguns sim, outros não. Então, não dá para correr contra o tempo. E a questão do salário atrasado, se vai acertar, se não vai, o que chama atenção, né, Everton, não é que esperou chegar nesta situação para resolver as pendências. Esperar, eu digo assim, o Cruzeiro está no mesmo cenário de 2020, né, ocupando a zona de rebaixamento, e aí precisa recorrer de novo a um técnico com mais nome, que, na minha interpretação, de novo, é porque serve como um baita de um escudo, né? É diferente, depois de uma derrota, ter o Vanderlei Luxemburgo numa entrevista coletiva e, com todo respeito, ter o Moser, né? Para a diretoria, o nome dele é um escudo, como foi o Filipão no ano passado, que era um dos poucos que, em certos momentos, a gente até não concordava muito, mas que não falava que dava para ainda ter uma reação um pouco mais palpável e brigar pelo acesso. Ele só falava em questão de tirar o time da zona de rebaixamento, mas uma completa incógnita, Everton. E essa questão aí de que vai acertar as pendências para que até o final do ano tenha aí uma tranquilidade no trabalho, não sei até que ponto podemos acreditar também não. Bom, daqui a pouco eu vou falar com o CJ, o Gris vai ficar por último porque para segurar o... Estúdio, quem está em casa também, Everton, né? Na atual situação do Cruzeiro, não é problema nenhum muretar, porque várias perguntas, indagações e dúvidas e interrogações são feitas a qualquer trabalho, a qualquer nome, em qualquer jogo, com qualquer adversário. Então, eu desafio alguém aqui a cravar alguma certeza absoluta diante de tudo que já foi apresentado. É que existe uma teoria e uma prática. Vamos lá, vamos distanciar e diferenciar as coisas. Por que eu digo distanciar? Porque hoje, dia 3 de agosto, na teoria, o torcedor do Cruzeiro está esperançoso. Hoje, os conselheiros votarão sobre clube-empresa. Hoje, um novo treinador, cascudo, experiente, um cara vitorioso, né, que entende de futebol, que tem muitos títulos, assim como foi com o Filipão, é anunciado como um treinador. Luciano abre o programa dando mais uma esperança de um Alexandre Matos, caso o Pastana saia. Então, na teoria, um dia esperançoso para o cruzeirense, um dia diferente, de pelo menos respirar novos ares. Só que existe uma distância até a prática. Depois dessa votação dos conselheiros, os passos que irão tomar para que o clube vire empresa e coloque em prática esse projeto de lei. A distância do Luxemburgo teórico para a prática. Qual é o Luxemburgo que chega aqui? Como esse elenco vai absorver as ideias do Pofechô? E aí, sobre direção de futebol, ainda dúvidas, tem lá o diretor, é o Pastana, mas se é que outro nome vai pintar, se ele vai sair,
ainda dúvidas. O parceiro, ou empresário, ou investidor do Cruzeiro, colocando o dinheiro, o que dá a esperança teórica de que os salários serão colocados em dia, tudo no contrato. Vanderlei chega, senta com o presidente. Aliás, quantas fotos eu já vi do Sérgio Santos Rodrigues com o treinador, hein? Ney Franco, Felipão, Felipe Conceição, Moza, quinta foto. É a quinta foto. Então, Everton, o que eu quero falar é o seguinte. Tem que ver porque, de junho do ano passado a junho é desse ano. Quando é foto de Agosto. ex-namorado, ou ex-esposa, as pessoas apagam, né? Será que o Sérgio vai apagar as fotos? Vai continuar com tudo. É O foto. amor ali verdadeiro é com quem? É com ninguém, não. Tem amor, não? Não, o amor é eterno enquanto dura. Ou enquanto tem vitória. Ou enquanto consegue pagar em dia. Esse é o amor no futebol. Aí, o que dá a esperança da teoria do torcedor do Cruzeiro. E os salários estarão em dia. É porque pro Pô fechou vir. Que nível nós chegamos? O salário vai estar em dia, se Deus quiser. Aí dá esperança para o torcedor, dá esperança para o funcionário que está lá sem receber, dá esperança para o jogador. Tudo na teoria bacana. Eu posso, diante de tudo que o Cruzeiro apresentou e vem apresentando, eu posso me colocar em um local de dúvida. Eu posso falar assim, tomara que dê certo. Mas eu não aposto nenhum real, nenhum cadastro do meu tênis, se vai dar certo ou se vai dar errado, por tudo que já foi mostrado em um ano. Quando assumiu, 1º de junho, lá no mandato tampão, o Sérgio Santos Rodrigues, e até hoje, quinta foto de treinador, não sei mais quantos diretores, tudo que já foi apresentado dentro de campo e fora dele, eu posso ter o direito de desconfiar e vou ser o primeiro a falar assim, queimou minha língua, agora sim tostou minha... Hashtag chupa CJ, isso aí se ferrou. Agora eu quero queimar, eu quero tostar minha língua, mas eu não aposto em nada. O meu amigo Márcio, lá de Divinópolis, acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp perguntando, e aí, o que você achou? Não sei. Ninguém sabe. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. O que eu abri o programa falando é que é o seguinte, a vantagem, olha aqui, ao nível que nós chegamos, hein? A vantagem é que pelo menos foi uma condição para o Luxemburgo aceitar o convite de que os salários sejam colocados. Olha o nível que nós chegamos. Não dá para se analisar o trabalho do Luxemburgo, porque podemos dizer que no Palmeiras foi abaixo do que se esperavam, mas não foi um trabalho ruim. Se apontar e falar, nossa, que porcaria de trabalho. Mas também não foi bom. Então eu não sei, assim como o CJ, qual Luxemburgo que vai chegar aí. Sabe por quê? Porque eu não sei nem que Cruzeiro ele vai encontrar, cara. Eu não sei nem que Cruzeiro ele vai encontrar. Ninguém sabe. Não adianta olharmos para o trabalho do Luxemburgo, o elenco do Cruzeiro, os jogadores que o Cruzeiro tem, etc. Não é, o problema do Cruzeiro não está dentro de campo. E a vinda do Luxemburgo prova tudo que vem sendo dito aqui desde o mesmo período do ano passado. Quando começou esse negócio de traz alguém para salvar. Alexandre Silva agora está assistindo a gente, está falando. É o sebastianismo que está imperando no Cruzeiro. Everton, mas então você acha que está errado? Não acho não. Não dá para ir ao mercado hoje, pegar um treinador com ideias modernas e trazer para o clube. Isso o Cruzeiro já teve. Quem salvou no passado foi o Filipão. Quem pode salvar esse ano está chegando aí, já deve dirigir o Cruzeiro contra o Brusque. Mas olha o nível que nós chegamos. Pô, que legal trazer o Luxemburgo, pelo menos paga o salário. Teve que ser um cara que está fora do clube para exigir algo e nessas condições o clube atender para o cara aceitar. E os jogadores, eu imagino que agora, alguns deles assistindo a gente, pensando, vai pingar na conta. Menino Gris, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. E aí, o que você acha? Ô Everton, vamos lá. Eu vou explicar no final, mas já de imediato eu falo que, para mim, o Cruzeiro fez uma ótima escolha com o Vanderlei Luxemburgo. E no final... Solta um aleluia aí, gente. No Fabrício final, Valgas. No final eu explico por quê. Antes eu queria falar de duas coisas que me chamam a atenção. A vinda do Luxemburgo não é uma grande surpresa, né, Everton? O Luxemburgo já é técnico do Cruzeiro tem 10 dias, de forma indireta. Desde a ligação do Pedrinho para o Sérgio para ele, a gente sabia que o Moza era um treinador moribundo à frente do comando do Cruzeiro que seria demitido ou que pediria demissão
na próxima derrota, né? No próximo tropeço. Então não foi uma grande surpresa, mas 2 fatos me chamam um pouco a atenção, né? O primeiro é como a história de 2021 repete 2020, né? O Cruzeiro começou o ano com um treinador que chegou com boa aprovação, como foi no ano passado, quando o Enderson foi contratado, né? O Enderson foi um técnico que veio para o Cruzeiro com boa aprovação, ele saiu de um time da Série A para vir treinar o Cruzeiro. Tinha ali um bom cartaz, principalmente na Série B, o torcedor aprovou a chegada do Enderson inicialmente. Começou bem, os primeiros jogos do Enderson deixaram uma impressão muito boa, ainda que fosse ali no Campeonato Mineiro, né? Com o Cruzeiro já praticamente eliminado. Aí foi demitido, assim como o Felipe Conceição, logo no início da Série B, né? Por conta de uma sequência ruim. Aí depois vem um técnico com histórico na Série B, mas com baixíssima aprovação, né? Foi assim em 2020 com o Ney Franco. E foi assim esse ano com o Mozart, né? E aí se desperdiça um turno do campeonato com esse nome, né? Derrota atrás de derrota, muita pressão, muita reclamação. E aí aposta-se novamente, a exemplo do que foi o Filipão no ano passado, em um treinador de nome, de experiência, para tentar chegar e resolver o problema, né? Isso é o primeiro fato que chama muita atenção, como 2021 se repete o 2020. Espero que se repita também dentro de campo, né? E que o Luxemburgo consiga fazer o que o Filipão fez. Outra coisa que me chama muito a atenção, né, Everton, é no dia 3 de junho, há 2 meses atrás, ou melhor, dia 6 de junho, há quase 2 meses atrás, o Cruzeiro anunciou a contratação do Rodrigo Pastana, né? E todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém, que o Rodrigo Pastana foi o principal responsável, ou o principal idealizador ali da vinda do Mozart para o Cruzeiro, né? Ele comandou a saída do Conceição, a chegada do treinador, foi ele que negociou, foi ele que escolheu, foi ele que foi lá, foi ele que fechou e tudo mais. E é muito claro que 2 meses depois o Rodrigo Pastana foi completamente afastado da decisão a respeito do novo técnico do Cruzeiro. O diretor de futebol do clube não teve nenhum contato com o novo treinador do clube. O Pedrinho e o Sérgio falaram com o Luxemburgo ainda na semana passada. O Pedrinho ligou para o Sérgio ontem e o Pedrinho ligou para o Luxemburgo ontem e o Sérgio foi ao Rio hoje sem o Pastana para negociar a contratação do Luxemburgo, né? Então, chama muito a atenção como o diretor de futebol do Cruzeiro está completamente afastado do processo, talvez o processo mais importante que o futebol do Cruzeiro tinha nessa semana, que foi a escolha do novo treinador, né? E aí, para fechar, Everton, eu vou falar porque eu acho que o Luxemburgo é um ótimo nome para o Cruzeiro nesse momento. A gente tem falado aqui muito que o problema do Cruzeiro está longe de ser o treinador, né? Muito longe de ser o treinador. Tanto que o Cruzeiro já teve aí 5 treinadores de perfis completamente diferentes na Série B e nenhum deles conseguiu trazer resultado. Ou melhor, o Filipão até trouxe algum resultado. Tendo isso em vista, de que o principal problema não é treinador, ontem eu conversava com uma figura a respeito da contratação do técnico do Cruzeiro, e ele me falou algo que me chamou muita atenção e que é verdade, né? Ele falou assim, cara, o Cruzeiro não precisa de um treino nível UEFA nesse momento. Não é isso que vai fazer diferença. O Cruzeiro precisa de alguém que impeça que os problemas cheguem ao campo. Isso é o primordial. E isso o Luxemburgo é capaz de fazer. Como? Exigindo um salário em dia, o que é um ótimo início, né? Fazendo com que a diretoria cumpra promessas e que deixe um pouco mais de paz ali para os jogadores dentro de campo trabalharem. E também com o respaldo, né, do torcedor. Eu falei ontem que era muito importante para o Cruzeiro, ao meu ver, contratar um treinador que tivesse respaldo da torcida, do conselho, do patrocinador. E o Luxemburgo tem isso, entrega isso. E aí a gente vai ver se com isso o dentro de campo melhora o suficiente para pelo menos tirar o time da zona do rebaixamento. O problema disso tudo é que, se der tudo certo, como deu ano passado com o Filipão, se o Cruzeiro conseguir sair da zona do rebaixamento, fazer uma Série B tranquila, terminar ali 10º, 9º, 8º, que é o máximo que eu acho que o Cruzeiro possa chegar esse ano, o passo a mais que o Cruzeiro precisa pensar em dar, se não esse ano, no ano que vem, a exemplo do que aconteceu com o Filipão no ano passado, eu não acho que o Luxemburgo seja capaz de dar. O segundo passo,
que é começar a construir um time para lutar de fato, para subir. Então, isso eu acho. Para chegar e salvar do pior. Eu acho que é necessário, Everton. Sinceramente, eu olho hoje e eu vejo o Cruzeiro numa situação pior do que no ano passado. Eu acho até que o Cruzeiro tinha um ponto a menos no ano passado, nessa mesma rodada. Mas eu vejo a situação bem pior do que no ano passado para se salvar. E aí precisa pensar em salvar do rebaixamento e aí depois é outra história. Infelizmente, ontem eu falei aqui, né, que se eu fosse o Cruzeiro eu pensaria no Rogério Ceni para ter um projeto de um prazo um pouco mais longo, alguém que pudesse dar o primeiro passo, pudesse dar o segundo, pudesse dar o terceiro. Mas, infelizmente, a realidade do Cruzeiro hoje não permite que ele tenha esse treinador que consiga dar esse primeiro passo e dar o segundo passo. Vai ter que ser um passinho de cada vez. Ô Everton, na verdade, eu queria até fazer uma Boa pergunta. situação. Na verdade, eu queria saber o seguinte. Por quê? E aí, às vezes, você também sabe a resposta. Por quê? Deixa chegar aonde chegou, já que tem a condição do apoiador, do patrocinador, de ir buscar o Luxemburgo, de pagar os salários através desse apoiador. Por que não fez isso no começo da Série B? Boa pergunta. Não, mas por que não fez, já que tem o diálogo, o canal aberto com o apoiador, com o patrocinador, porque agora esse patrocinador vai pagar os salários atrasados, não vai? Vai. Ele vai pagar, inclusive, os salários para frente, para deixar em dia. Vai. Então, por que esse apoiador não foi procurado lá atrás ou não deu a carta branca, porque também estou questionando os dois lados, o lado do patrocinador e o lado também do clube, para trazer o Luxemburgo, para pagar o transferban, para pagar salário em janeiro não, porque essa temporada colou, né? Em março, ao invés de fazer isso em agosto. Alguém sabe aqui? Sabe a resposta? Sabe a resposta? Eu acho assim. E outra, né? Assim, pelo menos é a minha avaliação. Em condições normais, salário em dia, clima tranquilo, quais os 3 técnicos que um ainda vai dirigir, mas já é novo técnico do clube, em condições normais, quais os 3 você acredita que fariam o melhor trabalho no Cruzeiro, em condições normais? Do Luxemburgo, do Moza e do Conceição? Sim. Eu acho Felipe Conceição. Eu não posso falar. Para mim é o Felipe Conceição. Porque o Felipe Conceição tem muitas ideias, mas não sei se são das ideias do Felipe Conceição que o Cruzeiro precisa agora. Eu acho que para o momento... mas veja bem, todo mundo... que vocês não me chamem de oportunista, hein? Porque a pergunta foi feita agora, eu estou respondendo a pergunta do colega. Para o momento que o Cruzeiro vive, o Cruzeiro não precisa de ideias modernas de jogo. Mas você está avaliando o momento de salário atrasado, zona de rebaixamento da Série B. Eu digo, Everton, chegou lá em janeiro, o clube está pagando salário em dia, está tudo tranquilo, é a segunda temporada na Série B, não tem mas transfer não está esse caos. Qual dos 3 você contrataria? Você contrataria ou não? Ou qual dos 3 você avalia que faria o melhor trabalho? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto do Luxo. Tem um Entendeu? detalhe. Eu acho que com os 3 eu acho que eu ainda optaria pelo Lucha. Eu gosto dele. Pega aí, pô, tem programa gravado, tem várias vezes nós discutimos aqui sobre o Vanderlei, então não estou falando agora de oportunismo também não, eu gosto dele. Só que, porra, você dizer aqui que o Luxemburgo não sabe nada de futebol, eu acho que é uma heresia. Ninguém está falando isso. Não, ninguém está falando, Inclusive, gente. Eu estou dizendo que considerar que o Luxemburgo é um cara ultrapassado, considerar que o Abel Braga é um cara ultrapassado, considerar que o Filipão é um cara ultrapassado, não é questão de ser ou não ultrapassado. Pode você não gostar pela forma que o cara trata o futebol, pelas coisas que o cara fala, talvez o cara não trabalha com terminologias da moda que são usadas hoje. Por exemplo, ontem eu ouvi uma parte da entrevista do Silvinho, de uma coletiva. Porra, cara, o Silvinho tá de brincadeira. É que nem vocês aqui, se vocês começarem a pegar toda a linha do Tatiquês, todas as terminologias do Tatiquês e usar isso aqui do início ao fim do programa. Cara, vocês não falam para quem domina futebol como vocês. Portanto, vocês não podem usar da mesma linguagem, porque a linguagem que chega do outro lado para a nossa audiência é uma linguagem meio lógica, você pode usar. Ontem eu ouvi uma entrevista do Silvinho, eu falei, caramba, rapaz, minha cabeça bugou. Então, veja bem, eu acho que o Luxemburgo, eu entendi sua pergunta perfeitamente. Agora, se tivesse os 3 disponíveis nas mesmas condições, talvez lá atrás, se tudo tivesse belezinha, eu apostaria no Luxemburgo. Mas tem um problema, sou suspeito para falar, porque eu gosto dele como figura, dele como figura do futebol e até como técnico. Mas reconheço que os últimos trabalhos dele não foram bons, pois não. E você me conhece,